Então seja bem-vindo ao Corporate Business deste mês. O Corporate Business, como sabe, é um programa entre o canal A Cor do Dinheiro e aquele senhor e aquela empresa que está daquele lado, que é a Betocnet. O que é que nós fazemos? Todos os meses, com alguma pretensão à mistura, dizemos que lhe levamos a melhor informação financeira fiscal. Esta é da responsabilidade do José Pedro Farinha. E isto serve para nós ajudarmos quem está desse lado a entender estas questões de informação financeira e informação fiscal. Ora, o que é que vamos falar no programa deste mês? CIFID, já ouviu falar? É um fundo, aliás, é um sistema que permite ajudar no investimento das empresas, tendo em conta critérios de inovação. Mas já vamos ver isto aqui um bocadinho. Primeiro vamos ao Vox Pop deste programa. Bom dia. O CIFID é o benefício fiscal em Portugal que dá um benefício não financeiro, mas fiscal às empresas para apoiar as atividades de IDT que as empresas executam durante um exercício fiscal. Neste momento é o maior benefício fiscal que existe em Portugal em vigor e que permite, no limite, abater a totalidade da coleta numa empresa. Face ao exposto, é um dos incentivos mais importantes que as empresas devem apoiar, porque permite reinvestir o crédito fiscal em novos produtos e serviços. Está esclarecido? Bom, se não está, tem aqui três pessoas que lhe vão explicar melhor esta matéria hoje. A começar ali pela extrema esquerda, geograficamente falando, obviamente, o José Pedro Farinha, CEO da Betocnet. Ao meio, a nossa Isabel Cipriano. E aqui, à minha esquerda, está o Bernardo Meira, que é partner de Venture Capital, precisamente de Blue Crow. E já agora faço o disclosure aqui, nós temos uma relação próxima com a Blue Crow, o que não significa que devamos deixar de ouvir quem desenvolve e quem é especialista nestas matérias. Daí o termos aqui o Bernardo. José Pedro, vamos lá tentar perceber porque é que escolhemos este tema para este mês. Então, bom dia e obrigado por estarem connosco. Escolhemos este tema porque o CIFID, como o David explicou muito bem, é talvez o principal benefício fiscal que apoia o investimento em inovação e desenvolvimento. E é um benefício que tem uma majoração importante, que já vamos desenvolver tecnicamente, e este ano é o último ano em que temos a oportunidade de ter essa majoração. Como é um benefício fiscal que prevê um crédito de imposto se excedermos o valor da coleta, tanto que pode ser usado nos próximos 8 anos. Vou-te pedir um favor, trocar isto por miúdos, porque na nossa audiência há muita gente que não é especializada e não conhece os termos de Eu contabilidade. peço desculpa, às vezes falo contabilês quando me entusiasmo. Em português, as empresas podem majorar o investimento que fazem em investigação e desenvolvimento através do CIFID, que lhes permite reduzir os impostos até 82,5%. Pois, ou seja, pega-se no valor de investimento e aumenta-se o peso que ele tem nas contas para efeitos fiscais. É isso que estamos a falar? Não, abate-se diretamente no valor do imposto o montante de investimento e pode ir até 82,5% do imposto que se paga. Então, se uma empresa tiver que pagar 100 mil euros de IRC e tiver investido 100 mil euros de IRC em CIFID, e depois já vamos ver as formas de fazer esse investimento, só abate 82,5% desses 100 mil que tem a pagar ao Estado. Portanto, que implica uma majoração... Portanto, só pagaria os restantes 18 ou 17,5%. Exatamente. Bom, é só para quem está daquele lado. E os 82,5% porquê? Porque o benefício fiscal é 32,5% do valor do imposto. Sim. Mas há uma majoração, portanto, podemos aumentar esse valor desse benefício em 50% relativamente à média dos últimos anos. Dos últimos 2 anos. E isso leva-nos, então, os 32,5% mais 50%, dá os 82,5% que abate diretamente. Que é um valor significativo. É. Este ano é o último ano que temos esta majoração destes 50%. Sim. Atendendo a que algumas empresas têm liquidez em excesso, portanto, não são muitas, mas algumas têm. Aleluia! É importante realçar também que, apesar de ser o último ano que temos esta majoração, este benefício permite um desconto nos próximos 8 anos, portanto, se exceder o valor do imposto. Portanto, fica a crédito. Significa que uma empresa que tenha muita liquidez vale a pena investir mais em CIFID. E, no fundo, vai, obviamente, melhorar os seus ou os de outros, os seus processos em termos de inovação e desenvolvimento. E esse é o grande objetivo do CIFID. Isabel, porquê é que vamos mudar o regime a partir deste ano? Porque o Orçamento de Estado para 2023 assim determinou. Mas porquê?
Isto é que é preciso perceber. Há duas coisas que eu não entendo em Portugal. É a frequência com que a gente mexe nestas questões fiscais. Camilo, como profissional, primeiro bom dia novamente a todos. Obrigada ao Bernardo por a disponibilidade de estar aqui, porque eu acho que o Bernardo vai trazer aqui um apontamento de elevar o pensamento empresarial para o país. Respondendo ao Camilo, mas ao contrário. Grande desafio, Nós temos um bocadinho o complexo de voltar por baixo. Há empresas que dão lucro. O lucro não é crime. Mas, dar lucro, pagar hoje em impostos, dia é perigoso remunerar essas bem coisas os em Portugal, recursos Isabel. humanos não é crime. Pronto. Não podemos achar que depósitos ou aforro no valor de 50 mil euros são milionários. Não, não são. Pronto. E dentro disto, o pensamento comum é que é necessário um incentivo à investigação e desenvolvimento. E brilhantemente se pensou que esse incentivo podia ser por via da fiscalidade. Aqui está uma boa forma da fiscalidade fazer ingerência na gestão e na Estimular as economia empresas, de uma maneira positiva. Sim. Porque é que em 2023 se pretendeu, com a publicação do Orçamento de Estado e com as alterações que depois foram publicadas a posterior em maio, que vão produzir efeitos a partir de 1 de janeiro de 2024, alterar um sistema que à partida funciona bem. Eu sinceramente acho que não fizeram bem as contas. É o próprio Ministério das Finanças que diz que de 2021 para 2022 houve um aumento de 25% das candidaturas ao fundo... Mas isso é mau? Não, é bom. Então, É bom. Porquê? Porque reduz, por um lado, valoriza, por um lado, as empresas. sim. Não há aqui desvirtualização daquilo que é a prática do negócio e da prestação da atividade de desenvolvimento normal. Estou a falar mais devagar para não falar contabilês desta vez. E isso, em termos de orçamento, representa qualquer coisa como 444,6 mil milhões de... Mil milhões ou milhões? milhões de euros em despesa fiscal. Portanto, não arrecadada. Sim, o que a Isabel está a dizer é que o Ministério das Finanças está preocupado por não arrecadar 446 milhões de euros. Poderá estar preocupado Que é com o despesa fiscal. equilíbrio que esta rúbrica pode considerar. Pronto. São mas todas tinham tantas coisas em Portugal. Não se devia gastar 446 milhões a incentivar as empresas a inovarem. Eu acho que a CIP desta vez veio dar uma chega ao nosso órgão de gestão nesse sentido, que é, se há condições para melhorar, então não vamos tributar a mão de obra, vamos dar um 15º mês. Não ao tributar nível... o IRS e a Segurança Social. Exatamente. Camilo, vamos entrar em Parlamento com a discussão das propostas do Orçamento de Estado para Mas 2024. Isabel, acha que se houver pressão, nomeadamente das empresas, este critério pode ser revisto para o orçamento do próximo ano? Se houver vontade para diálogo, penso que sim. Bom, já lá voltamos. Bernardo, qual é a importância do CIFID? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. O Bernardo é um especialista nesta matéria e tem provas dadas, não é, no setor empresarial. Muito obrigado. A importância do CIFID é na retenção de talento e impedir que projetos fantásticos que nós temos no nosso ecossistema de empreendedorismo que se sintam forçados a sair do país e a irem para outros ecossistemas que têm programas semelhantes ao CIFID. Esta ideia que tivemos não é proprietária, nós andamos todos a copiar-nos uns aos outros e Bom, trouxemos... desde que copiamos as boas coisas, não há problema. E existem programas semelhantes ao CIFID em vários países na Europa, nomeadamente no Reino Unido, que tem um programa bastante eficiente que não só beneficia as empresas através da alocação de impostos no ecossistema de empreendedorismo britânico, como também permite a pessoas individuais alocarem o seu IRS. Pessoas individuais. Pessoas individuais. Portanto, não só abrange o IRC, Empresas. o Corporate Tax, como também o IRS. E o que nós notamos no nosso portfólio de investimentos, em que os fundos CIFID que nós temos já agregam cerca de 15 investimentos e vamos ter mais 2 recentemente. Quantos fundos são, Bernardo? Nós, na totalidade, temos 9 fundos relacionados com o CIFID. Ok.
E há bocado disse que já tinham 15 investimentos. 15 investimentos. Qual é o total de montante do investimento? Bom, cerca de 90 a 100 milhões de euros. Ok. E este investimento todo foi estimulado precisamente por causa desses benefícios fiscais? Sim. As empresas que nós investimos são empresas que têm muito risco pelo estágio em que são. Pois. Nós investimos em pessoas. Nas pessoas nós confiamos, mas aquilo que eles vão fazer é projeto de ID. E o ID é altamente subjetivo. Pois. Nós fundamentalmente investimos em equipas que têm uma ideia, que têm já um protótipo bastante desenvolvido ou que têm uma ideia já bastante avançada em nível laboratorial e nós ajudamos-los a passar da escala laboratorial para uma escala industrial e consigam chegar às vendas o mais depressa possível e provar, ou seja, uma fase piloto. Esse é o nosso foco. E procuramos estar fora dos grandes centros urbanos, desenvolver o interior, criar emprego e capacidade de exportação. E aparecem ideias e projetos de investimento fora dos grandes Muito centros? mais do que nós imaginamos. Quando nós estamos a passear pelo país, a conhecer empresas pagadoras de impostos, vemos que muitas vezes a pergunta que eles nos fazem é: mas há projetos para este dinheiro todo? Pois, mas há mesmo. E há mesmo. Mas há mesmo. E há mesmo, e inclusivamente... E já agora realçar o que o Bernardo disse, e é um aspecto que gostava de tratar aqui no programa. De facto, é uma surpresa, nós andamos por fora dos grandes centros urbanos e os projetos que aparecem pela frente e empresas realmente de qualidade são uma coisa que impressiona, Bernardo. São uma coisa que impressiona. Muito, muito surpreendente e gratificante. Essa é, na minha opinião, a importância deste programa do CIFID, porque isto é dinheiro otimizado. Exatamente. O dinheiro suado, poupado, dificilmente tem a capacidade de tomar este nível de risco. E entendemos que dificilmente a larga maioria das empresas onde nós estamos presentes, provavelmente não conseguiriam ver a luz do dia se não fosse este Portanto, programa. isto é uma forma de contribuir porque as empresas investem no risco, minimizando esse mesmo risco. Exatamente. Porque, ao fim e ao cabo, o risco que eles estão a ter é de entre 17,5%, muitas vezes assumem risco de 30%, porque a fórmula é regressiva, portanto, o benefício é decrescente ao longo do tempo. A melhor forma de investir é investir num ano e depois ficar 2 anos sem investir e depois investir no 3º ano. Essa é a melhor estratégia de investimento, mas quando invista com toda a convicção. O programa já está a ser... não é a primeira vez, esta foi a última vez que falaram sobre este tema e que alteraram as regras de forma bastante intensa, retiraram a taxa incremental, que o José falou há pouco, e aumentaram a obrigação da presença no fundo de 5 para 10 anos. Ora, isso é um grande desincentivo. Nós acreditamos que haverão empresas que irão continuar a investir em CIFID indireto, porque aquela primeira apresentação refere o CIFID direto, que é as empresas fazerem o seu próprio ID, e essa parte da lei não foi alterada, ou seja, é importante também chamar a atenção de todas as empresas que elas podem continuar a fazer ID direto, indiretamente, através dos fundos de capital de risco. É que vão sofrer um grande desincentivo, embora nós ainda acreditamos que haverão empresas interessadas em continuar a contribuir para o ecossistema do empreendedorismo português. Sim. Zé Pedro, esta questão do direto e indireto é importante. É para a alteração fiscal. É muito importante. E eu ainda gostava de voltar um bocadinho atrás e pegar no que a Isabel disse. Porque nós em Portugal esquecemos muito que quem cria riqueza são as empresas. Exatamente. E o desenvolvimento através de inovação e desenvolvimento vai aumentar o contributo da riqueza das empresas. Através de contratação de mão de obra especializada, de jovens que deixam de ir para fora, através de investimentos em tecnologias mais avançadas, em maquinarias mais eficientes, mais amigas do ambiente, etc. E, portanto, estamos a deitar fora uma grande capacidade de fazer isso através de fundos de investimento. Porquê o direto e o indireto? Porque o direto é difícil. Porque quantas empresas em Portugal têm capacidade de investir, portanto, que já geram um resultado positivo, têm lucro, mas têm capacidade de investir em projetos de inovação próprios, não é? Portanto, é difícil. E, sobretudo, com risco, como dizia o Bernardo. Não é?
Aí o risco é mais controlado, porque um projeto próprio é direto. Não é? Portanto, a empresa tem que primeiro obter idoneidade na ANI, que é um processo chato, mas relativamente fácil, ok? E depois tem que criar um projeto interno onde vai desenvolver algo que vai mudar a sua vida do ponto de vista de inovação. Mas eu digo isto porque nós não temos a certeza depois do que sai dali, porque é um projeto de investigação, no fim de contas, não é? É. E tem que ser aprovado, não é? Pronto. E, portanto, há muitas empresas que já têm os seus processos muito maduros, que estão a gerar dinheiro e que estão disponíveis para fazer investimentos em ID, não dos próprios, mas até em tantos projetos que Portugal, felizmente, vai incubando. Não é? Portanto, nós temos cada vez mais bons idiotas que vão lançando projetos novos e que precisam de dinheiro, precisam de apoio. E há empresários disponíveis para fazer isso. E o CIFID indireto, portanto, através de fundos de investimento, permite canalizar algum dinheiro para isso. E embora sejam projetos de risco para o fundo, na verdade, para quem mete o dinheiro, o risco, eu diria que é nulo, não diria que é 17,5%. José, deixa-me só pedir para meterem no ar o gráfico, que nós temos o gráfico com a votação. E lá está. Posso pedir à Regi para ampliar, já agora colocar a cheio, que é para nós percebermos qual é a tendência de voto neste momento. Que pergunta é que estamos a fazer, José Pedro? Qual é a importância Qual é a importância do CIFID, do investimento de investigação e desenvolvimento? Bom, ali a cor vermelha é dominante e a ponto, que é muito importante, não é? Segundo conseguimos ler daqui. Bom, Sim, desculpa, termina a ideia. E é muito importante por isto, porque vai disponibilizar dinheiro para que os fundos corram o risco de investir nestes projetos, mas quem coloca dinheiro no fundo, o risco é muito diminuto. Porque, na verdade, é partilhado com o Estado. Exato. E este era o grande incentivo que o Estado podia dar no desenvolvimento, na inovação e desenvolvimento das empresas e destes projetos novos, que, retirando esta capacidade de fazer o fundo, este investimento em CIFID via indireta, vai retirar muito dinheiro a estes investimentos, não é? Bom, tu partilhas a opinião de Isabel em termos de explicação porque é que isto está a acontecer, que tem a ver com o Estado ter uma despesa fiscal elevada e está preocupado com a receita? Eu até acho que só pode ser. Porque, repare, se nós olharmos para o 2030, em que a maioria dos projetos estão canalizados para a inovação produtiva e para o desenvolvimento em inovação, então não faz sentido que um benefício fiscal que canalizava tanto dinheiro via fundos de investimento para a economia, para o desenvolvimento destes projetos, tenha um castigo, não é? Claro que continua a ser, e eu defendo que continua a ser muito interessante o investimento indireto, como o Bernardo explicou bem. Mas é diferente ter um risco de 17,5%, que é praticamente nulo, porque se tudo corresse mal ao reconhecer a imparidade do investimento, na verdade aquilo dá zero, até dá um bocadinho positivo, é diferente ter esse risco ou ter um risco de 30 e tal %. Né? Portanto, já o cenário muda de figura, mesmo a gestão do próprio fundo, e o Bernardo saberá explicar isto melhor que eu, vai ter que ser mais agressiva, vão ter que arriscar mais para que possa ser rentável o investimento. Não é? Sim. Já volto ao Bernardo. Isabel, estas alterações acabam por prejudicar depois não só o quadro normativo, mas até a própria previsibilidade, não é? Com que as empresas decidem fazer as suas apostas. A instabilidade fiscal em Portugal tem sido o grande motor de duas coisas. Já falámos nisto noutros programas, mas hoje vamos dizê-lo mais claramente. Uma das principais razões dos jovens saírem do país é a instabilidade. É verdade? Isto não está a ser dito. Tem que ser dita a letras gordas. E uma das principais razões do receio e da desatratividade do investimento é esta incerteza fiscal. Esse é o primeiro ponto. Portanto, o Bernardo, as empresas como a do Bernardo, vão ter grandes desafios com esta mudança, porque vai ser muito mais difícil atrair investidores que queiram investir. E queiram correr o risco. É a mesma coisa que nós vamos fazer aqui uma análise comparativa, porque hoje estamos num patamar muito técnico. É a mesma coisa que atrair turista. A gente quer atrair turista que vá ao restaurante ou queremos atrair turista que vá ao supermercado? O que é que nós queremos para a nossa economia? Essa é que é a pergunta que tem que ser feita, para que sejam apontados os caminhos e sejam tomadas decisões e que haja um compromisso estratégico para um Portugal, não é 2030, é a 30, 50 anos. Exatamente. Senão não vamos alavancar as gerações como os nossos netos. Bernardo, o José Pedro dizia há bocadinho que para vocês fica um bocado mais difícil gerir e de convencer investidores e que têm que ser mais agressivos. É isso que vai ter que acontecer? Vamos ter que ser mais... Os fundos futuros vão ter que ser mais cautelosos
para conseguir estimular o investimento no fundo, porque a empresa vai incorrer num risco muito maior. E o risco maior vai nos forçar a ter um discurso mais moderado. Atualmente, nós conseguimos assumir nos nossos investimentos maior subjetividade, porque existe um grande conforto financeiro na forma como as empresas investem. Ao fim e ao cabo, elas estão a alocar, o risco delas é muito, muito pequeno. Nós procuramos analisar e tomar decisões de investimento. Mais uma vez, as pessoas é o mais importante. São pessoas com ideias, muitas delas já demonstradas e que precisam de ter comprovação, prova que demonstrar-lhes que funcionam. No vosso caso, nos 15 investimentos que me dizia há bocadinho que já tinham feito, está a correr bem? O caminho entre o ponto A e o ponto B nunca é uma linha reta. Alguns deles tiveram o Covid e a guerra, obviamente que afetaram nomeadamente aqueles que estão em construção. Os que tiveram em construção, não houve nenhum orçamento que fosse cumprido, todos eles derraparam. O início da operação também tornou-se muito mais desafiante do que aquele que nós inicialmente tínhamos previsto. Demora mais tempo, a tração das vendas demora sempre mais tempo do que inicialmente previsto. Bernardo, e destes todos, quantos é que poderão de facto chegar ao mercado? Até agora todos eles. Todos eles têm, portanto, potencial. A questão é a velocidade com que eles chegam ao mercado. Okay. Mas todos eles chegam lá. O que significa que é dinheiro bem gasto pelo Estado nestas coisas, não é? Até agora, graças a Deus, que está a correr tudo bem. E posso-lhe pedir para nos explicar assim brevemente quais são as áreas em que os investimentos estão feitos? Até por orientação para quem nos está a ver e se tiver ideia. A nossa metodologia de investimento depende de fundo para fundo. Temos fundos que estão mais orientados para robótica e inteligência artificial. E há muitas ideias e muitos projetos. Aí há muitas ideias e muitos projetos também. Aí temos cerca isto é uma área que requer brain, não é? Talento, cabeças. Portanto, é bom reter as pessoas. Nós estamos a investir em pessoas. Sim. Estamos a investir em uma hora. Meia hora. E depois temos uma zona de fundos mais industrial, mais orientada para a bioeconomia, a alimentação sustentável e a medicina, as ciências da vida. Mais ciências da vida do que medicina. Portanto, temos aí 2 projetos que estão mais ligados à área medical. E procuramos estar nesse sentido porque aquilo que se chama o ethos, que é, para quem não conhece, é uma espécie de o nosso credo. Nós defendemos a autossuficiência local. Nós gostamos de aproveitar, de fazer a circularização deste dinheiro que estamos a gerir para aumentarmos a nossa autossuficiência local. E como é que fazemos isso? A base da sociedade é a educação, saúde e justiça, e nós aí não vamos tocar, não conseguimos, isso é uma responsabilidade até que nós entendemos ser mais governamental do que dos privados. No entanto, a segunda base, o segundo layer dessa pirâmide de autossuficiência local, nós entendemos que são alimentação sustentável, água e energia. E é aí que nós procuramos atuar. É aí que nós procuramos estar a contribuir para que nós consigamos ser mais autossuficientes na forma como nós nos alimentamos, como gerimos a nossa água e como gerimos a nossa energia. No setor da água ainda não conseguimos entrar, é um setor difícil de trabalhar, mas estamos muito envolvidos na alimentação e estamos a procurar sempre alternativas ou sempre projetos também direcionados para a energia. A energia, nós somos importadores de tecnologia e é mais difícil fazer I+D na energia. Gostávamos de procurar soluções que nos tornassem mais autossuficientes. Mas, Pedro, é isto que depois fica prejudicado com estas alterações fiscais? Estamos a falar do futuro e de sustentabilidade. Sim, até porque as empresas que tinham aqui um forte incentivo para apostar neste desenvolvimento, que iria aumentar, obviamente, toda a economia, toda a dinâmica da economia, reter talentos e até desenvolver patentes e maquinarias em Portugal de acordo com estes investimentos. Portanto, eu conheço alguns dos investimentos dos fundos da Bucral e, portanto, eu sou tenista, acho que a maioria das pessoas sabe isso. E vi uma fábrica de congelados no Algarve como nunca tinha visto. Portanto, eu cresci no meio dos carapaus e, portanto, nunca tinha visto uma fábrica como vi esta em Lagos, que é uma participada do fundo, que é assim uma coisa fenomenal, não é? E isto só é possível porque realmente há esta capacidade de investir e depois, obviamente, de criar aqui processos competitivos com o resto do mundo, não é?
Eu vou desafiar aqui a Isabel, na qualidade de Presidente da Apotec, e como temos agora acesso aos tais estados dos impostos com quem nós trouxemos aqui, Isabel, uma forcinha agora neste período antes de discussão do Orçamento de Estado pode ser que ajude a ver se muda alguma coisa deste regime. Fica o desafio feito, está aqui a Câmara, fica o desafio feito para a Apotec. Mas enquanto muda e não muda, e sendo atrevidos, metam as fichas todas este ano no CIFID. Exatamente. Se for preciso, financiem-se na banca para investir no CIFID, que vale a pena. Essa é que é a mensagem que a gente tem que passar hoje. Força, Isabel, vamos Estamos lá. a chegar ao final de 2023, portanto, os investimentos a fazerem têm que ser feitos para se aproveitarem desta modalidade que temos em vigor do CIFID e, naturalmente, depois têm que ser apresentados até maio de 2024. Portanto, aproveitar o que resta de ano. Não, porque repara, uma empresa que tenha investimentos elegíveis para efeitos de REFAI, que é um outro benefício fiscal, de apoio ao investimento, que faça investimentos em CIFID, portanto, por aí, à partida, consegue não pagar imposto. Se tiver excedente de liquidez, consegue obter crédito para os próximos anos. Se não tiver excedente de liquidez e for pedir dinheiro ao banco para investir no CIFID, fazendo as contas com o nível de risco que é nulo, eu acho que não é baixo, acho que é nulo, é fácil de mostrar que é nulo, então vale a pena fazer o investimento em CIFID este ano e apoiar os fundos que ainda estão disponíveis para receber investidores e aceitar novos projetos. Quem tiver dúvidas, estiver a ver e precisar de ajuda, qual é o mail, José Pedro? corporatebusiness@betocnet.com. Que tem uma vantagem, além da questão fiscal, como a Bluecrow participa na Betocnet, depois têm o acesso a este manancial de informação que ouviram aqui o Bernardo falar. Estão a ver porque é que trouxemos o Bernardo? Precisamente por essa razão. Zé Pedro, tema para o próximo mês? Ainda não temos. Ainda não temos. Eu faço sempre esta piada ao Zé Pedro. Às vezes acertas. às vezes acerto. Muito bem. Olha, foi o Corporate Business deste mês totalmente dedicado ao CIFID. Como já viu, os ainda benefícios fiscais são muito interessantes e daqui até ao final do ano, se for o caso disso, aproveite, inclusive financiando-se junto da banca, como disse o José Pedro e a Isabel. Quero agradecer ao José Pedro Farinha, o CEO da Betocnet, à Isabel, Presidente da Apotec, e ao Bernardo, que é partner da Bluecrow, que nos vieram aqui a brilhantar e entregar mais informação precisamente sobre esta matéria. Fique bem, nós voltaremos no próximo mês com um tema a designar e para o final fica o nosso pedido de sempre, colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Muito obrigado.